Com uma ocorrência de furto que foi registrada entre o dia 6 e o dia 11 de setembro. Esse fato que ocorreu na Avenida Rio de Janeiro, aqui em Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, a coordenadora do CRAS, né, Vanderlan Alves Rodrigo, compareceu à Delegacia de Polícia Civil informando que o local foi arrombado e que provavelmente foram furtados objetos, né? Não fizeram um levantamento dos itens furtados porque quiseram preservar o local para o trabalho pericial. A perícia esteve lá, foi acionada e, segundo os peritos, foram levados aí, a princípio, 2 botijões de gás que foram aí, nesse primeiro momento, identificados, que foram levados, que foram furtados. Então, esse fato que teria ocorrido durante o feriadão aqui em Paranaíba. Outro furto também aqui na cidade. Uma mulher, né, que procurou aí a delegacia informando que teve a sua bicicleta de cor azul furtada de sua residência. Ela informa também que não houve arrombamento no local e que ninguém teria presenciado o fato, mas que na rua existem câmeras de segurança, o que podem ter flagrado a ação aí da pessoa que levou a bicicleta dela, né? Ela, inclusive, apresentou a nota fiscal da bicicleta durante a confecção do boletim de ocorrência para que pudesse comprovar aí que ela era a verdadeira proprietária. Então, você aí, ó, que está com a bicicleta de cor azul, né? A pessoa às vezes está até comprando e não sabe que é uma bicicleta furtada. Também aqui temos uma ocorrência registrada de resistência, desobediência e violência e ameaça de violência doméstica. Esse fato que ocorreu aqui em Paranaíba na noite de ontem ocorreu na madrugada de ontem, foi registrado aqui na primeira delegacia de Polícia Civil e eu já trago os detalhes para vocês. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela Central 190 para comparecer aí para atendimento de uma violência doméstica, onde a vítima, né, uma mulher estava relatando que o marido teria agredido com palavras de baixo calão e ameaças de morte, teria trancado o portão, não permitindo que ela saísse de casa, a mantendo em cárcere privado. Quando a polícia chegou no local, foi solicitado então que o homem abrisse o portão para que pudessem aí conversar, né? Mas ele se recusou e começou a gritar dizendo que não ia abrir o portão, não. Em seguida, ele pegou o aparelho celular, começou a gravar um vídeo da ação policial, momento em que apareceu do lado do portão a mulher, né, a vítima, a que havia pedido a ajuda dos policiais e pedindo para que os policiais abrissem o portão porque ela queria sair da residência com os filhos. Ela temia pela vida das crianças também, porque o homem estava visivelmente embriagado e estava muito agressivo. O homem, então, foi alertado que estava aí em flagrante, né? E caso não abrisse o portão, seria necessário que os agentes arrombassem, né? E mesmo diante aí de toda essa orientação da polícia, ele se recusou a abrir o portão e disse que ninguém entrava na casa. Foi solicitado, então, apoio de uma outra viatura da Força Tática e também chegou no local a mãe, né, desse homem que apareceu e foi solicitado que ela abrisse o portão e mesmo contra a vontade dela, né, mesmo contra a vontade, aliás, do homem, né, do filho dela, ela abriu o portão e destrancou o cadeado. Ao ver que o portão ia ser aberto, o homem saiu correndo, né? O valentão queria matar a mulher, mas aí na hora que a polícia conseguiu entrar, o que ele fez? Saiu correndo, né? Foi para os fundos da casa, mas antes que ele chegasse no interior da residência, os policiais conseguiram interceptar ele. Foi então dado ordem para que ele colocasse as mãos na cabeça, né? Ele não atendeu, insistiram, a polícia insistiu aí, né? Conversando com ele, mas nada surtia efeito. Ele estava muito agressivo, veio em direção aí a um dos sargentos que estava atendendo a ocorrência,
para dar um golpe, né, no rosto dele. Ele foi contido então com um disparo de elastômetro, né, a bala de borracha na altura da perna, e nesse instante então a polícia conseguiu imobilizá-lo porque ele resistia a todo momento. Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário ainda levar aí ele ao chão para poder algemá-lo, e mesmo assim ele resistia, né, a todo momento. Colocou os braços embaixo do corpo, né, e a polícia precisou fazer aí o uso da força física para colocar a algema nele. Ele então já estava contido, né, já estava contido no chão. Ele foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, e aí quando estava tudo mais calmo, né, o homem já estava, né, contido pela polícia, a mulher, né, contou aí que solicitou ajuda para que pudesse levá-la até a residência da babá para deixar as crianças. Na delegacia, a vítima também foi conduzida para a delegacia, e o autor reclamava de dor no braço por conta das algemas. Teve que ser retirado aí pedir a todo momento, né, para que as algemas fossem afrouxadas, né. Ele estava aí, como ele já estava mais calmo, né? Depois de tudo isso, ele já estava bem mais calmo, né? Foi verificado se havia alguma lesão e foi constatado que ele estava aí com uma lesão abaixo da virilha, né? Ele foi conduzido então para o pronto-socorro pela viatura. E na delegacia, a mulher relatou que convive com esse homem por cerca de 10 anos. E toda vez que ele ingere bebida alcoólica, ele fica agressivo e também profere xingamentos, né? Humilha essa mulher, dizendo que ela não tem para onde ir, e se ela o largar, ele não permitiria que ela visse os filhos, né? Que se ela separasse dele, que se ela ligasse para a delegacia de atendimento à mulher também, ela iria se ver com ele. Então foram graves ameaças, né? E depois de tantas brigas, ela nunca tinha solicitado ajuda policial, pois vive aí numa situação de vulnerabilidade, já que ela não é natural aqui de Paranaíba, ela é de outro estado e não tem nenhum parente aqui na cidade. Ela conta que também já tentou se separar desse homem por diversas vezes, mas teme que ela perca realmente a guarda dos filhos. E depois, então, de mais uma discussão na noite de ontem, ela tomou a decisão de pedir ajuda por meio do 190, porque não suporta mais os maus tratos, ameaças, humilhações e agressões psicológicas que sofre, e que não quer mais viver aí na companhia desse homem, né? Que ela tá temendo, claro, né? Até pela própria vida. O autor, né? Segundo o boletim de ocorrência, estava apresentando aí ferimentos na sobrancelha, também essa lesão que foi causada, né, durante a contenção dele na casa, né, que ele estava brabo, ele estava nervoso, né, mas a polícia chegou, ele correu, é sempre assim. E também havia o ferimento pela bala de elastômetro, né, pela bala de borracha. Foi confeccionado o boletim de ocorrência, entregue na Delegacia de Polícia Civil. O autor, né, depois da liberação da vítima, né, ela disse que essa noite iria pernoitar na casa de uma amiga, junto com os filhos, e foi liberado, então, o homem mediante termo de compromisso. A vítima foi orientada e notificada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher para pedido aí de uma medida protetiva de urgência. Então, um caso grave aí de violência doméstica, ameaça e resistência que foi registrado aqui em Paranaíba. Nós temos também os atendimentos do Corpo de Bombeiros aqui em Paranaíba, né? Vamos ouvir o relato do Tenente Ricardo Salles. Um bom dia a quem acompanha a programação. O Corpo de Bombeiros Militar, em seu plantão de 24 horas, atendeu um total de 13 ocorrências em Paranaíba, da qual destaco a seguinte: na manhã de ontem, terminando um plantão e começando outro, por volta das 7h13, a guarnição comandada pelo soldado Gabriel deslocou na rodovia federal BR-158 para a frente do Raimundo, sentido Cacilândia, Paranaíba, para atender a um acidente de trânsito. Em atendimento à solicitação via telefone 193, informaram que havia acontecido uma queda de moto na BR-158. Chegando ao local, encontraram uma vítima do sexo masculino sentada no acostamento, acompanhada de uma pessoa que parou para prestar socorro.
A vítima estava consciente e orientada, com escoriações nas palmas das mãos e um corte profundo no tornozelo direito e queixando-se naturalmente de dores. Foi informado que o condutor da motocicleta passou por um buraco na pista, o que acarretou sua queda. Estava de passagem pelo município, pois seguia viagem de Cacilândia para Votuporanga. Foram realizados os procedimentos de primeiros socorros no local e transporte da vítima para a Santa Casa de Paranaíba. Aviso aos motociclistas: trafegar com moto em rodovias não é tarefa das mais fáceis, pois exige muita atenção do motociclista, uma vez que a moto é um veículo que possui apenas duas rodas e, consequentemente, pouca estabilidade. Algumas rodovias passam por reformas, como é o caso da BR-158, no sentido Paranaíba-Três Lagoas. Já as rodovias estaduais da nossa região, por vezes, recebem reparos para taparem buracos. Portanto, fiquem atentos aos obstáculos de obras e buracos nas rodovias e tenham uma boa viagem. Essas foram as ocorrências das 24 horas e dicas de segurança para o dia de hoje. Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nós somos por você.